E então, você é um escravo do seu inconsciente? Todos somos, se serve de consolo, mas a gente também pode deixar de ser, pelo menos em parte, pelo menos nessa parte em que ele atrapalha a nossa vida. Meu nome é Luciene, eu sou professora, mestre em psicologia, sou junguiana clássica e sou professora de psicologia do yoga, em particular o Vedanta. Hoje eu quero discutir com você situações que podem já ter acontecido na sua vida. Por exemplo, você quer fazer uma reeducação alimentar, você planeja, você começa a se alimentar melhor. Aí isso acontece na segunda, o dia clássico de começar a reeducação alimentar. Acontece na segunda, acontece na terça, quando foi na quarta, você já saiu, comeu, foi mais forte que você, foi mais forte que você. É exatamente isso. Você decidiu que a partir de hoje você não vai mais discutir com seu pai e com a sua mãe. Aí você encontra com eles e do nada você percebe que está numa briga. Foi mais forte que você. Sim, foi mais forte que a sua vontade. Aliás, a nossa vontade ela é bem pequenininha quando a gente pensa em termos das forças do inconsciente. Jung dizia que enquanto o inconsciente não se tornar consciente, ele vai controlar a nossa vida e a gente vai chamar isso de destino, de azar. Nasci numa lua ruim, num signo tal, mas não é isso. Você tem uma parte de você que muitas vezes vai ser mais forte que o seu ego, que o seu eu. Ego e eu significam a mesma coisa e são usados de forma indiscriminada, tanto na psicologia junguiana quanto nos Vedas. A Vedanta vem dos Vedas. Os Vedas são textos muito antigos, milenares, que é a tradição do hinduísmo pura, E depois tem várias vertentes, tem várias ramificações que eu não estudei a fundo. O que eu estudo a fundo são as Upanishads, que o conjunto delas se chama Vedanta e está nos Vedas, nesses textos tão antigos. E para os dois, a gente vai falar do ego estruturado, o ego forte. Mas como assim, Luciene? A gente não tem que destruir o ego? A gente não tem que minimizar o ego? A gente não tem que eliminar o ego? O ego não atrapalha? Não. Muito pelo contrário. A gente precisa ter o ego e precisa fortalecê-lo. Não pode ser. Como é que é isso de fortalecer o ego? Aí a pessoa fica lá com o egão, se sentindo superior às outras pessoas. Esse é o grande engano. Uma pessoa que se sente superior às outras, ela tem um complexo de superioridade, e esse complexo de superioridade, ele assumiu esse lugar da consciência porque o ego é frágil. Um ego forte não tem nem complexo de superioridade, nem complexo de inferioridade. Porque o complexo de superioridade tem o complexo de inferioridade no inconsciente e às vezes eles trocam de lugar e dá um medo, Porque a pessoa que precisa mostrar que é melhor, na verdade, lá no fundo ela sabe que ela pode ser muito boa em algumas coisas, mas ela é muito ruim em outras também. Por quê? Porque isso é inteireza e a beleza do mundo. Nós somos bons em algumas coisas e muito ruins em outras. E quem tem o ego forte não se sente superior, porque sabe que tem alguns talentos, mas tem um monte de falha, um monte de defeito. E tá tudo bem, porque isso é da humanidade. Nós somos humanos porque somos perfeitos com nossas imperfeições. E é libertador quando a gente percebe isso. E o que acontece quando eu tenho o ego frágil? Isso, dentro da teoria junguiana, quer dizer que
a energia psíquica que circula, né, que vai do inconsciente para a consciência, da consciência para o inconsciente, no movimento de expansão, regressão, que é contínuo e é o movimento da natureza, essa energia deveria estar na minha consciência muito fortalecida no ego. O ego deveria ser o complexo, que para Jung, complexo, o eu, né, é um complexo também. Se a ideia de complexo não ficou clara para você, eu tenho um vídeo, eu vou deixar aqui a descrição para você assistir, falando especificamente disso. Mas tudo que está no nosso inconsciente também são complexos, que chegam à consciência. Às vezes, na hora certa, quando o ego é forte, ele vem quando ele tem que vir. Por exemplo, eu tenho um complexo materno. Eu sou mãe. Não sou, né? Eu estou só dando um exemplo. Eu não sou mãe. Mas se eu fosse, quando eu estou com os meus sobrinhos, eu tenho um lado maternal, uma maternagem que está ali, que está incluída ali. Essa maternagem, esse complexo materno, ele é exercido de maneira adequada quando eu estou com os meus sobrinhos. Com o mais velho agora já não, porque ele já está com 25 anos, então já não tenho que ser mãe dele. Já estaria no lugar errado. Se o meu eu está enfraquecido, essa maternagem, esse complexo materno, ele pode começar a acontecer com pessoas que eu não sou mãe. Com os amigos, com outros familiares. Eu começo a achar que eu tenho que tomar conta. Acontece com o marido, né? Acontece com esposa. Né? Eu começo a achar que eu tenho que tomar conta. Ou, na verdade, eu começo a considerar que as pessoas são infantis. Né? Parece que é bonitinho, né? É bonitinho tomar conta do outro. Se o outro é um adulto, você infantiliza quando você vai lá tomar conta. A não ser que a pessoa tenha um problema, uma doença, alguma coisa que realmente impossibilite algumas tomadas de decisão ou até de movimentos, enfim. Mas fora isso, você está infantilizando o outro, não tem nada de bonitinho. Né? E isso está acontecendo por quê? Porque esse complexo materno ele é mais forte que o seu eu. E aí ele toma conta da sua consciência e você é mãe o tempo todo. Né? Que é extremamente inadequado. E você pensar nisso de uma maneira racional fica muito claro que é inadequado. Mas quando você está tomado pelo complexo, né, que pode ser uma identificação, quando ele está ali por um tempo muito longo ou o tempo todo, ou é possuído pelo complexo, que é uma coisa mais rápida, você não acha inadequado. Né? Você não percebe que é inadequado. Quem vê de fora percebe, mas você mesmo não. E pode acontecer a simbioses, né? Você pode ter adultos perto de você que acham muito cômodo serem cuidados. E aí pronto, né? Isso fica para o resto da vida, ninguém amplia a consciência, ninguém se desenvolve, ninguém se torna um ser humano melhor. Né? Isso é muito comum. Como é que eu percebo que eu estou com ações negativas do inconsciente? Porque o inconsciente também é muito criativo. Eu preciso ter esse inconsciente ativo, criativo, trazendo as coisas que são necessárias para que eu tenha uma consciência saudável. Né? Não tendo nenhuma dessas coisas mais força que é a estrutura do ego. Mas eu preciso de uma série de coisas que estão no meu inconsciente e quando a gente se distancia é extremamente negativo também e vão ter consequências sérias. Mas como é que eu sei que existem complexos que ganham mais força do que o meu eu? Quando eu repito situações. Então eu falei da
Reeducação alimentar. Eu já tentei 1, 2, 10 vezes. Nunca funciona. Nunca funciona, você está repetindo uma situação. Não funciona porque existe algo emocional junto a isso e não importa o quanto você entenda racionalmente. O nosso neocórtex, ele é muito recente e ele é fraquinho, né, por si. A nossa emoção, ela tem mais força. Então, se eu não amplio a minha consciência, se eu não fortaleço o meu ego, eu nunca vou sair das repetições. E eu posso ter repetição no comportamento com o alimento, ou com a não ida para uma academia, ou qualquer outra coisa, ou perder horas em Netflix quando eu devia estudar, sei lá, qualquer coisa que é compulsivo e parece que é mais forte que você, e na verdade está sendo mais forte, mesmo que a tua vontade, pelas repetições. É a forma mais fácil da gente perceber se eu estou sendo regida, controlada, escravizada pelo inconsciente. Tá? Repetições tanto de situações, relacionamentos. Né? Eu quero construir um relacionamento, mas todo o meu relacionamento dá errado por coisas muito semelhantes. Nunca vai ser uma repetição igualzinha, mas quando a gente vai pegar lá, né, o tema central é muito parecido. E a minha sensação no corpo em relação àquilo também. Né? Algumas pessoas vão ter mais facilidade para sentir no corpo, outras vão ter mais facilidade para pensar o sentimento. Tá? Mas as coisas estão juntas. Podem não parecer estar juntas. Então, também é importante você começar a identificar. Eu penso que eu sinto, e com certeza você está se enganando. Eu sou assim. Eu tenho que prestar muita atenção em sentimento, né? Porque eu penso o sentimento. Ele demora assim, para cair a ficha. Eu sou uma função pensamento muito alta. Então, eu tenho que prestar atenção no que eu sinto. Tem pessoas que são mais sentimento. E aí é o contrário. Né? E aí ela não consegue entender o que está acontecendo, porque ela sente muito, com muita força. Né? Ela não consegue entender o que acontece. Mas as coisas andam juntos. E a gente sente a emoção no corpo também. Né? Se você prestar atenção, você vai ver aonde está no seu corpo. Isso também vai ajudar. Aí você está repetindo situações. Mudou o cenário, mudou o nome, mudou o endereço, mas é a mesma situação. A mesma situação de trabalho. Toda vez eu estou prestes a ser promovido e alguma coisa acontece e eu não sou. Tem alguma coisa aí para ser entendido. É um complexo que está agindo. E esse complexo, todos os complexos, eles são carregados de emoção também. Né? Então, identificar, né, qual é a emoção base vai te ajudar. E aí, o que eu posso fazer para que eu esteja menos escrava, né, desse inconsciente? Primeiro é que a gente não elimina o inconsciente. Isso era uma ideia que existia na psicanálise, que se eu trouxer todo o meu inconsciente à tona, né, eu vou resolver tudo. Isso porque partia-se do princípio, na psicanálise, que tudo que está no meu inconsciente já passou pela minha consciência. Então tem um limite. Se eu tenho 50 anos de vida, eu tenho 50 anos de coisas para serem trazidas à consciência. Quando a gente fala da abordagem junguiana, eu tenho um inconsciente pessoal, mas ele é um sistema semi-aberto, semi-fechado, né? Semi-aberto. Ele não é, ele tem que ser semi-aberto se a gente pensar em termos de natureza. E
essa permeabilidade faz com que haja uma dinâmica que nunca esgota esse inconsciente. Ele é atemporal e ele é alocal. Se você lembrou de física quântica, você tem toda a razão, porque Jung, ele teve pacientes, ele escreveu junto com físicos da física quântica. A questão da sincronicidade está muito ligada a isso. Einstein jantava na casa dele, Pauli foi paciente, amigo, ajudou a escrever a sincronicidade. Então, sim, né, isso é também desconhecido, tanto quanto desconhecemos um monte hoje da física quântica. E é curioso que eu comprei recentemente até um livro do Roger Penrose, que é um físico, e ele está falando de mente, né? Por quê? Porque está tudo ligado, né? Tudo a ver, o pensamento, né? As coisas que estão acontecendo não estão separados da natureza. A física é uma ciência natural e Jung queria que a psicologia fosse também uma ciência natural. Bom, curte esse vídeo, me conta o que esclareceu, quais são as dúvidas que levantou para você, de que forma eu consigo te ajudar, de que maneira eu consigo esclarecer mais coisas para você. Não é um assunto fácil, mas eu vou me esforçar para trazer da maneira mais simples e com mais exemplos que eu conseguir, tá bom? Esse é o meu compromisso com você. E eu peço para você, se inscreve no canal, o canal ainda é pequenininho, mas ele tem crescido, isso me deixa super feliz e toda vez que eu vejo uma nova inscrição, me anima mais a pesquisar, a buscar, trazer conteúdos que possam te ajudar a viver melhor, a viver com mais qualidade de vida. Então, até o próximo vídeo. Obrigada. Om.